Fala galera que acompanha o Alta RPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Peguem água, pipoca, refrigerante, cerveja, seja lá o que for, sentem-se e se preparem para um vídeo cheio, um vídeo com informação pra caramba, quase saiu um palavrão, pra gente falar sobre câmbio relação de marcha, que é o seguinte, quem não sabe, quem tá pegando o bonde andando, em parceria com a Connect2B, a C2B, que é uma agência de marketing e publicidade, o Alta RPM começou agora o projeto em um carro 1.0, um Corsa C, um Corsinha com motor 1.0, que a gente já apelidou aqui de Ray. Galera, é o seguinte, uma das coisas que eu comentei, que eu mais tenho interesse em fazer esse carro, é trocar o câmbio manual de 5 marchas desse carro por um câmbio manual de 6 marchas do Onix, que é um câmbio mais moderno e tem uma marcha a mais aí, que permite a gente explorar melhor tanto a aceleração, quanto a velocidade, quanto o consumo de combustível. Só que quando eu anunciei esse projeto, começou a surgir uma porrada de questão em fórum, no meu Instagram, várias oficinas, o pessoal perguntando, posso colocar o câmbio em qual carro? E é complexo. Mas a coisa que mais me chamou a atenção, porque o que acontece? Eu ainda vou pesquisar e ver, por exemplo, se esse câmbio de 6 marchas cabe no cofre de um Celta 1.0, por exemplo. A princípio eu acredito que sim, mas eu tenho que ver essa informação. E, por exemplo, pode ter uma variação de volante de motor. Então, o volante do meu Corsa 1.0 pode ser que não seja o mesmo volante do câmbio de 6 marchas. Então, eu vou ter que pesquisar isso para trazer essa informação com calma e direito, para não deixar ninguém na mão. Mas o grande lance é, por exemplo, a coisa que mais me pegou. Teve gente que virou para mim e falou assim, Murta, porra, eu acho um absurdo o câmbio do meu Corsa, o câmbio do meu Celta é muito curto. Eu escutei esses dois casos, tá? Isso é real. Murta, eu queria colocar o câmbio do Onix de 6 marchas 1.4. Posso fazer isso? Cara, a princípio não, tá? Se o teu carro é original e você só quer mais consumo de combustível, não é só colocar a relação de marchas de um carro mais longo. Vamos tentar situar um pouquinho, inclusive, sobre relações de marcha. Vamos começar esclarecendo a questão da relação de marcha e de como a Chevrolet, se deu bem com as relações de marcha. Porque, olha só, o Celta 1.0, o Corsa 1.0 e o Onix 1.0, eles têm exatamente, pelo menos o Celta VHC-E, até eu vi, na verdade, inclusive o Celta de 2012, para trás, pode ser que ainda seja a mesma relação de marcha, tem que pesquisar, e não é difícil achar essa informação. Mas o importante é o seguinte, galera, Corsa, Celta, Onix tem exatamente a mesma relação de marchas de primeira a quinta e exatamente o mesmo diferencial. Então olha só, Corsa 1.0, que significa Onix e Celta, diferencial 4,87 por 1, é um diferencial super curto, primeira marcha 4,27 por 1, segunda 2,35 por 1, terceira 1,48 por 1, quarta 1,05 por 1 e a quinta 0,80 por 1. Então, a gente tem aqui um câmbio de relações de marchas curtas. Pô, Murta, o que é curto? Então, se você tem, por exemplo, 1000 rotações vindo do motor e uma relação de marcha de 10 por 1, significa que dessas 1000 rotações vão sair apenas 100 rotações. Então, quanto mais curto, quanto maior for esse número, mais curto é a relação de marcha, o que significa que você tem menos velocidade e mais torque. Essas duas relações estão diretamente ligadas. Se você divide a relação de marcha, você divide a velocidade, mas ao mesmo tempo você multiplica por esse mesmo número o torque. Então, por esse caso, a gente tem 1000 rotações vindas do motor e vai topar com uma relação de marcha de 10 por 1. Eu nunca vi um carro normal com essa relação de 10 por 1, isso é só um exemplo, tá? Ou seja, dessas 1000 rotações vão sair apenas 100 rotações. Só que, se nessas 1000 rotações do motor você tem 10 kg de torque, 10 kgfm de torque vindo, você vai pegar esses 10 kgfm e multiplicar pela relação de marcha, tá bom? Então você vai ter 100 kgfm de torque saindo desta relação de marcha para ir para o diferencial para depois ir para a roda. Mantenha isso em mente. Então, a questão da velocidade e do torque é muito importante para a gente definir uma relação de marcha. Quando uma montadora, pessoal, está desenvolvendo um carro, ela está fazendo a relação de marchas lá e tal, ela está estudando velocidade máxima, aceleração, emissões de poluente, consumo de combustível, retomada. É uma porrada de informação que a marca está processando até falar, a relação de marcha vai ser essa. E, muito curioso, especialmente no carro 1.0, onde a gente tem pouco torque e pouca potência, a relação de marcha ela é crucial. Se você coloca uma relação de marcha errada no teu carro, 1.0, por exemplo, com pouco torque, pouca potência, você vai acabar com o desempenho do teu carro e você pode acabar com o consumo de combustível. Por isso que eu vou chegar nessas questões que muita gente perguntou, Murta, eu posso colocar o câmbio do Onix 1.4 no meu 1.0? Não, não pode. Ao menos se ele for original, mas a gente vai chegar lá, tá? Antes da gente continuar esse vídeo, pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aqui com os amigos, fórum, grupo de WhatsApp, porque o que vai ter de informação aqui
é raríssimo de encontrar. Vamos lá. Outra coisa importante que a gente está falando é quando a marca está pensando nessa relação de marcha, ela pensa no peso do carro. Só para vocês terem uma noção, o Celta, todo mundo sabe que um Celta VHCE dá um espanco no Corsa 1.0, no meu Corsa 1.0, por exemplo. Pô, Murta, mas se eles têm basicamente a mesma potência, o mesmo torque e a mesma relação de marcha, o que causa isso? Peso. O Celta, se eu não estou enganado, pesa 890 kg na versão LT de 2015 e o Corsa pesa 1020 kg. Então o Corsa é 130 kg mais pesado. Embora ele tenha o mesmo torque, a mesma potência, a mesma relação de marcha, esses 130 kg fazem toda a diferença para o carro retomar a velocidade ou acelerar. Então é tudo muito delicado nesses carros 1.0. Para fazer esse vídeo aqui, eu estudei a relação de marcha, do Corsa 1.0, que é um câmbio de 5 marchas, que é a mesma relação de marchas do Onix 1.0, só que o Onix tem o câmbio de 6 marchas, ou seja, a gente tem uma marcha a mais aí para atingir uma velocidade máxima maior ou para trafegar em rotações mais baixas. Então, por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, diferencial 4,87 por 1, isso é a mesma coisa do Onix, do Corsa, do Celta, e por aí vai. Primeira marcha, 4,27 por 1, segunda, 2,35 por 1, terceira, 1,48 por 1, quarta marcha 1,05 por 1 e quinta marcha 0,80 por 1, tá? Isso é o mesmo nesses carros. No Onix você tem a sexta marcha que é 0,67 por 1. A relação de marchas do Onix 1.4 ela é consideravelmente mais longa que a do modelo 1.0. E é a relação de marchas do Onix 1.4 que hoje eu estou estudando e analisando para colocar na Ray. Só que eu não vou simplesmente colocar o câmbio do Onix 1.4 na Ray. Por quê? Porque se eu fizer isso com o motor original, eu vou acabar com o desempenho do carro, inclusive acabar piorar e consideravelmente o consumo de combustível. Porra, Murta, mas por que isso, cara? Se você tem relações mais longas, você não vai reduzir o consumo de combustível? Não necessariamente. Tudo no carro é uma relação entre peso, potência e torque, tá? Então, se você pega uma relação de marchas mais longa e coloca essa relação de marchas mais longa num motor fraco, num motor com menos torque, esse motor não vai ter força suficiente para empurrar essa relação de marcha. Essa é a questão delicada e essas aí são as delicadezas que a gente tem que manter em mente quando a gente está falando de trocar o câmbio de um carro, trocar a relação de marcha de um carro. Nada é tão simples quanto parece, tá? Olha só, pessoal, ao invés de 4,87 por 1, o diferencial do Onix 1.4 é 4,63 por 1, então ele é ligeiramente mais longo, o que significa que ele permite velocidades maiores, mas ele multiplica menos o torque. Então lembre-se, o torque é sempre uma coisa crítica nesses motores pequenos. Ao invés de 4,27 por 1, a primeira marcha do Onix 1.4 é 3,73, tá? Bem mais longa. A segunda marcha, ao invés de 2,35, é 1,96 por 1. A terceira, ao invés de 1,48, é 1,32, a terceira marcha é bem próxima até entre esses dois câmbios, considerando que não só que a marcha é próxima, mas também que o diferencial é mais longo. Então, de qualquer forma, tem diferença aqui nessas duas relações. Quarta marcha, 0,95 ao invés de 1,05 e a quinta marcha, 0,76 ao invés de 0,80. E a sexta marcha do Onix é longa pra caramba, é 0,61 por 1. Ou seja, no motor 1.4 a gente tem uma relação de marcha bem mais longa, o que significa que você consegue ter velocidades finais teóricas maiores, só que você tem a desmultiplicação maior, a divisão de torque, na verdade, maior no câmbio mais longo. Então olha só, pessoal, considerando aqui que a gente vai usar o pneu que eu vou usar, tá, na Ray, vai ser um pneu 195/55 aro 15. E considerando somente 6.500 rotações por minuto, tá? Botei em 6.500, esse motor VHC gira um pouquinho mais, mas eu cortei ali em 6.500 para a gente ter uma base de referência legal. Então o meu carro, hoje, se ele tiver força para atingir 6.500 rotações em todas as marchas, inclusive na quinta, eu vou ter primeira marcha 35 km por hora, segunda 63 km por hora, terceira 101 km por hora, quarta 142 km por hora e quinta 187 km por hora. Lembrando, se o motor tiver força para chegar lá a 6.500 RPM ou se você tiver uma pirambeira rumo ao inferno. No caso do Onix, a sexta marcha, ela tem uma marcha a mais, ela é mais longa. Então no caso do Onix, se você conseguir levar a sexta marcha até 6.500 RPM, você vai ter 224 km por hora de velocidade real, beleza? Onix 1.0. Olha só a diferença que é no Onix 1.4, que a relação de marcha é mais longa.
Primeira marcha dá 42, a segunda dá 80, terceira 119, a quarta 166, a quinta 208 e a sexta 259 km por hora. Muita gente vai falar, mas o Onix 1.4 não chega a 259. É fato, não chega. Não chega mesmo. Por quê? Porque a sexta marcha desse carro é o que a gente chama de overdrive. Overdrive. É uma marcha para manter a velocidade na estrada em giro baixo. Então é uma marcha para economizar combustível, não é uma marcha para você atingir a velocidade máxima final. Até porque, como eu estava falando, né, o carro tem que ter força, tem suficiente, potência e torque suficiente para levantar o giro até o limite de giro nessas condições. Então o que está calculado aqui, corretamente calculado aqui, é se você conseguir atingir, né, o limite de giro nessas marchas. Não quer dizer que você consiga. No caso do meu projeto, pessoal, a gente vai usar um motor Supercharger que eu quero produzir muito mais torque. Eu quero quase dobrar o que o meu carro tem de torque original. Então ele tem 9,8 kg de torque original. A minha meta é atingir 18 kgfm de torque neste motor 1.0, que é o mesmo que o motor 1.8 produzia normalmente, né? Então 18 kg de torque aí é um excelente torque para a gente falar de um motor 1.0. É por esse motivo, é por ter 18 kg de torque que a Ray eu vou usar o câmbio do motor 1.4, pessoal. É porque eu vou ter bastante torque vindo do motor. Então tem muita gente falando, Murta, meu, é muito curta a relação de marcha do meu carro, eu quero colocar uma relação de marcha mais longa para andar mais. Você não necessariamente vai andar mais, velho. Por quê? Porque a marca, né, desenvolveu essa relação de marchas pensando no que você tem de torque e no peso do teu carro. E aí, para não ficar no fantástico mundo de Bob imaginário aqui, eu fiz os cálculos também para a gente falar de torque que chega nas rodas. Essa é uma parte interessante pra caramba. Então o que eu fiz? Como eu disse, quando você divide a velocidade que está vindo do motor, quando você divide as rotações que estão vindo do motor, você vai multiplicar o torque. Então olha só, o Onix 1.0 ou a mesma coisa, né, que o Corsa 1.0 ou o Celta 1.0, você tem 9,8 kgfm de torque sendo produzidos a 5.200 rotações, tá? Eu estou colocando esse pico aqui porque é onde tem o máximo de torque, então a gente consegue trabalhar com números mais concretos, né? Mas lembra, 9,8 kgfm de torque é só num ponto ali da curva de torque e potência do motor. Antes disso, ele tem bem menos torque e depois disso o torque vai caindo também. Então a 5.200, que é mais ou menos onde está esse torque máximo aqui, você tem 9,8 kgfm de torque. Na primeira marcha, tá, de um Onix, Celta, Corsa, você pega então 9,8 kgfm de torque, multiplica pela relação da primeira marcha, que é 4,27, e multiplica também depois pelo diferencial, que é 4,87, como eu já disse antes. Então você vai ter na roda deste Onix 1.0, ou Corsa ou Celta, 203,79 kgfm de torque. Tem gente que fala, nossa, tudo isso? Sim, o torque é multiplicado dessa forma. E aí vocês podem ver como a relação de marcha e como o torque inicial vindo do motor fazem diferença, tá? Só para dar uma noção, tá? Nessa primeira marcha aqui, que é a marcha mais curta que a gente tem, no motor 1.0 você vai ter 203,79 kgfm de torque. É pouco, tá? Parece um montão, mas é pouco. Na quinta marcha, tá? Nessa mesma condição de torque máximo, você vai ter 38,1 kgfm de torque. Então, como eu disse, né? Na quinta marcha você tem mais velocidade máxima final, só que o torque ele é dividido também. Então, você multiplica a velocidade, você divide o torque. Você divide a velocidade, você multiplica o torque. Essa relação, ó, é direta o tempo inteiro. Falando do Onix aqui de 6 marchas, né? A última marcha, que é aquela mais longa, 0,67, você vai ter 9,8 kg de torque, multiplica por 0,67, multiplica por 4,87, você vai ter 31,97 kgfm de torque. Então é pouquíssimo torque, tá? Por isso que o carro acelera mais rápido de primeira marcha do que ele acelera de uma quinta ou de uma sexta marcha. É exatamente por isso, você não tem torque disponível. Agora olha só, se você pega o teu Celta, teu Corsa, teu Onix 1.0 e coloca o câmbio do 1.4, olha só o quanto que vai dar errado a sua vida, tá? Mesma condição, você só colocou a nova relação de marcha, você não mudou o torque do motor, então você ainda tem 9,8 kgfm de torque. Então você pega, né, os teus 9,8 kg de torque e já multiplica para a primeira marcha 3,73, já é uma relação de marcha muito mais longa que a do câmbio 1.0. Ou seja, como ela é mais longa, ela permite mais velocidade, menos torque. E depois de 3,73, você vai multiplicar o resultado por 4,63, que é o diferencial, né, a relação final, que já é mais longa.
Ou seja, ao invés de ter 203 kgfm de torque na tua roda na primeira marcha, você vai ter 169,2. É 15% a menos ali. É coisa pra caramba, pessoal. É muita coisa. Então é quase como se você estivesse arrancando de segunda marcha. Então, se você não tiver mais torque, se você não aumentou o rendimento do teu motor, não faz sentido você colocar uma relação de marchas mais longa. Por quê? Porque não haverá torque suficiente para empurrar o teu carro. Fala, Murta, mas a relação de marcha mais longa vai deixar o meu carro mais econômico, porque o motor vai girar menos. Na teoria, é isso. Só que na prática, não necessariamente. Eu não sei quais são todos os cálculos exatos aqui, mas o que acontece, galera? Você sim vai estar rodando com a rotação mais baixa. O problema é que, para suprir a dose de força que a tua relação de marcha não vai te entregar, você vai ter que andar com o pé bem mais embaixo. Ou seja, às vezes você vai estar com uma rotação mais baixa, só que como tem menos torque, você vai estar exigindo mais do motor com o pé lá embaixo. Ou seja, não necessariamente isso vai se refletir no consumo de combustível melhor. Outra coisa que muita gente fala, não, mas a minha velocidade máxima vai ser maior. Não necessariamente. Por quê? Volta na história, não tem torque. Não tem força suficiente para girar um conjunto de engrenagens mais longo. Só para situar vocês, só para dar uma ideia para vocês, o Viper, antes dele virar a versão ACR, ele tinha uma sexta marcha overdrive. Para aumentar a velocidade máxima do carro, o que a montadora fez? O que a Dodge fez? Ela reduziu a sexta marcha. Aí muita gente virou e falou, ah, seu burro, não pode encurtar a marcha e ficar mais rápido, é impossível, tem que alongar. Não necessariamente. Quando a sexta marcha é um overdrive, ela é muito longa para você andar em baixos giros, o que significa que você desmultiplica o torque ao ponto de, em alguns casos, você não ter mais força no motor, inclusive no Viper, para aumentar a velocidade. Então o que você faz? Você encurta um pouco a marcha, ela passa a produzir mais torque, o que te permite acelerar nessa marcha. Então no caso do Viper, foi isso que a SRT fez, ela encurtou a sexta marcha, porque ela era tão longa que o motor não tinha força para empurrar mais velocidade nessa marcha. Então encurtou um pouco, ganhou torque, resolveu o problema. Então é isso que eu estou falando, galera. Nada é simples dessa forma, como o pessoal fala, vou fazer isso e aquilo. Voltando, tá? Teu Onix 1.0 com um câmbio de 1.4, na quinta marcha, ao invés de 38 kg de torque, você vai ter 34. E a gente já sabe que, tipo, para um carro 1.0 retomar a quinta marcha, ele já é fraco pra caramba. E isso que a gente está falando no pico de torque máximo, lá 5.200 RPM, não estou nem considerando mais baixo, hein? Então, na quinta marcha você tem 38,18. No caso, se você colocar o câmbio do 1.4, você vai ter 34,48. Tipo, não tem nem o que comentar. O que já era manco, que a gente brinca e fala, vai ficar mais manco ainda. Na sexta marcha, tá? O Onix 1.0, lembrando, com o câmbio de 1.0, tem 31,97 kg de torque. Se você tiver com câmbio de 1.4, você vai ter 27,67 kg de torque. Ou seja, esqueça, simplesmente não faz sentido. Ah não, Murta, mas na minha sexta marcha eu não vou andar com giro mais baixo na estrada, mesmo que eu não esteja pesando? Teoricamente sim, só que às vezes chega um ponto que o torque é tão baixo, né, a disponibilidade de torque é tão baixa que você vai ter que estar numa rotação do motor alta para compensar. E para isso, você vai ter que meter o pé e andar mais rápido, ou seja, isso não dá certo. Tudo, pessoal, no carro tem que ser estudado com calma e delicadeza, porque não é tão simples assim. Só para situar vocês, o Onix 1.4, né, ele tem a relação de marcha mais longa, só que ao invés de 9,8 kg de torque vindo do motor, ele tem 13,9 kg de torque vindo do motor. É muito mais torque, ou seja, a primeira marcha, por mais que ela seja mais longa, no momento de torque máximo, ele vai ter 240 kgfm de torque. Então, olha só, apesar da relação de marcha e da relação final mais longa, no Onix 1.4, com 13,9 kg de torque vindo do motor, esse 3,9 ele é bem mais que 9,8, significa que quando ele estiver no torque máximo na primeira marcha, ele vai estar com 240 kgfm de torque, ou seja, 20% a mais que o motor 1.0 com a relação de marcha mais longa, ou seja, o motorista vai ter mais força e vai esticar até uma velocidade maior. E aí é isso, né? Na primeira marcha 240, ao invés de 38, ele vai ter 48 na quinta marcha, nesse pico de torque máximo, ou seja, 10 kgfm de torque na roda a mais. E na sexta marcha, ao invés de 31,97 do 1.0, ele vai ter 39,25. Então, pessoal, é isso. Para você colocar uma relação de marcha mais longa no teu Corsa, ou Celta, ou Prisma, enfim, 1.0, o que você tem que ter? Você tem que ter mais torque vindo do motor. Ah, Murta, eu coloquei um filtro de ar esportivo e um escape. Você tem que ver no dinamômetro quanto que você ganhou de torque
para você falar, beleza, compensa, dá certo fazer isso ou não, não dá certo fazer isso, entendeu? Porque tem que ser um ganho considerável de torque para justificar essa relação de marcha mais longa. Por isso que eu tô falando, isso é muito complexo, você tem que pensar sempre com calma e tem que calcular, galera. É simples. Pega o torque que você tem no motor e multiplica pelas relações de marcha. Pronto, você resolve. Agora olha só, no meu caso, tá? Só para dar uma ideia para vocês. Se eu conseguir fazer o meu Corsa chegar a ter 18 kg de torque, que é a nossa meta, onde eu quero chegar, e mantiver essa relação de marcha do 1.0, olha só, então olha só, eu pego 18 kg de torque, multiplico por 4,87, depois multiplico por 4,27, que é o diferencial e a primeira marcha do Corsinha. Eu vou ter 374 kg de torque na primeira marcha, né? Chegando na roda na primeira marcha. Então é quase o dobro da força, né, do motor 1.0, porque, claro, é quase o dobro do torque. Então olha só, quinta marcha do 1.0 original, a gente tem 38,18 kg de torque com o motor original e o câmbio original. Se eu tiver 18 kg de torque do motor, eu vou ter 70 kg de torque, quase o dobro. E por aí vai, sexta marcha, né, se eu tiver uma sexta marcha, se eu colocar o câmbio do 1.0 de 6 marchas, ao invés de 31,97, eu vou ter 70 kg de torque. Ou seja, fica um câmbio subdimensionado porque o motor vai ter de torque. E aí entra a questão, é por isso que eu estou pensando em colocar, eu vou colocar o câmbio do Onix 1.4. Por quê? A relação de marcha mais longa vai permitir que o motor trabalhe em rotações mais baixas e quando eu precisar, empurrar essas relações de marcha mais longas. Então, por exemplo, em vez de 374,3 kg de torque com o motor Supercharger, né, de 18 kg de torque e o câmbio 1.0, se eu colocar o câmbio do 1.4, eu vou ter 310 kg de torque. É menos, mas ainda é coisa pra caramba. Né, e aí vai, a quinta marcha, ao invés de 38, ao invés de 70, né, com o câmbio 1.0, eu vou ter 63 e na sexta marcha, ao invés de 70, eu vou ter 58 kg de torque. 50,83 kg de torque. Então eu sei que esse vídeo está cheio de número, mas eu preciso passar os números para vocês entenderem a seriedade da situação. Agora sim, até o momento eu só falei de força, torque e tudo mais para dar uma noção para vocês do porquê que não é possível. Por que não é possível? Não, possível é. Por que não dá certo você colocar o câmbio do Onix 1.4 de 6 marchas no motor 1.0? Colocar uma relação de marchas muito longa no motor que não tem torque vai prejudicar o desempenho, o consumo de combustível, retomada e por aí vai. Agora, uma parte muito importante quando a gente está falando, né, de trocar a relação de marcha do carro, especialmente no meu caso, que não está visando o máximo de rendimento, potência, velocidade e tudo mais, olha só, hoje, considerando o pneu 195/55 aro 15, o meu carro a 100 por hora está a 3.500 rotações e a 120 km por hora ele está a 4.200 rotações. É coisa pra caramba. Então o motor está girando alto lá, consumindo bastante, né? Por mais que você esteja... Tem aquela relação, né? Como está girando alto, você está mais próximo da faixa de torque, você está só mais na casquinha ali. E no caso, olha aqui, do Onix 1.0 de 6 marchas, na sexta marcha, ao invés de 3.500, considerando sempre o mesmo pneu, tá, pessoal? A 100 por hora no câmbio de 6 marchas, você está a 2.900 RPM, ou seja, 600 RPM a menos. E a 120 km por hora, você está a 3.500 ao invés de 4.200. Então, 700 RPM a menos aí. Então é isso. Se você tem um carro 1.0 e ele está com um motor original que não tem um ganho considerável de torque, e eu estou falando carro nesse caso aí, né, da linha Chevrolet, com motor 1.0, Chevrolet Celta, Corsa, Onix, Prisma, Classic e por aí vai. Então, se você quer melhorar o consumo de combustível desses carros, você pode sim trocar o câmbio. No caso do motor 1.0 original, que você não ganhou torque, não ganhou potência, a melhor alternativa é colocar o câmbio do Onix 1.0 de 6 marchas, Onix, Prisma, enfim, de 6 marchas. Por quê? Porque você tem a mesma relação de primeira a quinta, então você vai manter a sua aceleração, retomada e tudo mais, e quando você estiver numa estrada, numa avenida, numa situação que você não precisa acelerar tanto, que você não precisa de velocidade, bota a sexta marcha, anda em giro baixo e vai economizando combustível dessa forma. Tem que ver, né, no final das contas, se essa economia de combustível, a gente vai descobrir no Alta RPM em breve, vai trazer resultado suficiente que vale o investimento de você pagar, cerca de R$2.000 no câmbio, nova embreagem, e a gente vai ver se precisa do volante do motor. Agora olha só, no caso do Onix 1.4, a 100 por hora você vai estar a 2.500 RPM e a 120 por hora você vai estar a 3.000 RPM.
Então, assim, o giro do meu carro, por exemplo, vai cair muito. Eu vou sair desse câmbio 1.0 para o câmbio do 1.4. Então, eu vou sair de 3.500 RPM na quinta marcha para 2.500 RPM na sexta marcha. E a 120 eu vou sair de 4.200 na quinta para 3.000 RPM na sexta marcha. E eu só vou fazer isso porque eu vou ter um ganho considerável de torque no meu carro. Então é isso, galera. Esse vídeo aqui ficou longo, cheio de informação técnica, números, escambau aqui. Mas se você está levando a ideia de modificar o seu carro a sério, se você quer mais informação, esses números aqui são muito importantes. Ter a noção de quanto de torque que vai chegar na sua roda e pneu, quais são as relações de marcha, velocidade e por aí vai. Tudo isso é muito importante. Então é isso, pessoal. Isso aqui, essas informações já estão sendo geradas aqui em função da parceria do Alta RPM com a Connect2B, a C2B, que é uma agência de marketing e publicidade. Por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Compartilhe esse vídeo em grupo, fórum, todo lugar que você puder, porque essas informações são muito importantes para a galera ir se localizando. Não somente com Chevrolet, mas em outros câmbios de outras marcas, vocês conseguem, às vezes, não trocar o câmbio de 5 marchas por um de 6 marchas. Mas é possível fazer o quê? Trocar a própria relação de marcha do câmbio que você tiver. Então, eventualmente, você quer, só uso o carro na estrada e meu câmbio é muito curto, eventualmente você pode alongar uma quinta marcha, entendeu? Isso aqui serve para todo mundo, não é específico de Chevrolet. Torque, potência e rotação e relação de marcha tem em todo o carro, não é somente um Chevrolet. Estou usando esse exemplo aqui porque a gente tem na mão. E é isso, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal, eu conto com a força de vocês. Valeu, obrigado e até mais.